Então, o objetivo hoje, vamos resolver alguns exercícios da aula de Matemática 1, aula 16 e 17. Eu selecionei alguns exercícios para fazer com vocês. O conteúdo é tudo sobre divisibilidade, sobre múltiplos, essas coisinhas aí, que às vezes o Enem gosta bastante de cobrar, porque requer habilidade lá da habilidade da competência 1 na matriz de habilidades do Enem. Tá bom? Então vamos lá, vou ler com vocês aí, ó. O exercício 2 fala assim, ó: os critérios de divisibilidade fazem parte da aritmética elementar, e são regras simples que permitem verificar se um número é divisível pelo outro. Podemos destacar nesse campo o trabalho de Etienne Brizot, matemático francês que viveu lá no século XVIII. Para que o número 5A38B, olha o número, o cara deu, cara, 5A38B, para que esse número seja divisível ao mesmo tempo por 3 e por 10, quanto deve ser o valor de A e B? Olha só, esse número, ele precisa ser divisível por 3 e 10 ao mesmo tempo. E ele quer saber quanto que tem que valer o A e quanto tem que valer o B, para que essa condição seja aceita. E aí? Alguém tem alguma ideia? O que tem que acontecer para um número ser divisível por 10, galera? Qual que é a regra para ser divisível por 10? Terminar em zero. Terminar em zero. Então, para esse número aqui ser divisível por 10, obrigatoriamente, o valor de B tem que ser quanto? Igual a zero. Então, o B, a gente já sabe que tem que ser zero. Por que que tem que ser zero? Para ser divisível por 10. Então, o número já é uma coisa assim, ó, 5A380. E para ser divisível por 3? Deixa eu admitir Gabriel aqui. E para ser divisível por 3, qual que era a regra mesmo? Quem lembra? Somar os números, tipo, Isso, 5 justa. mais o A, mais o 3, mais o... E dividir por 3, pode ser. Tem que ser um múltiplo de 3, não é? Então, ó, se eu fizer 5 mais A, mais 3, mais 8, mais 0, tem que dar um múltiplo de 3. Somando o que a gente tem aqui, ó, 5 e 3, 8. 8 mais 8, 16. Então, eu tenho aqui A mais 16 igual a 0. Igual a 0, ó. Igual a alguma coisa. Que valor que o A pode assumir ali, galera, para dar certo? Se o A valer 1, se o A valer 2, pode ser. isso. O A tem que valer 2. Por que, Gustavo? Porque Por que o A tem que 18 é valer divisível 2? por 3. Porque 2 mais 16 dá 18. 18, aqui, ó, ele é um múltiplo de 3. Se ele é um múltiplo de 3, ele é divisível por 3 e, consequentemente, esse número vai ser divisível tanto por 3 como por 0. Então, a resposta aí, ó, o A ele tem que valer 2 e o B 0. Quando o A valer 2 e o B valer 0, eu vou ter que aquele número ele vai ser divisível ao mesmo tempo por 10 e por 3. Ficou claro, pessoal, esse exercício? Deu para entender?
O mais fácil era verificar o 10, né? Para ser divisível por 10, o b tem que ser 0. Porque o número precisa terminar em 0 para ser divisível por 10. Depois você teria que entender o seguinte: a soma de todos os algarismos precisa dar um número múltiplo de 3. Se der um número múltiplo de 3, quer dizer que é divisível por 3. Só que a gente somou e viu que deu A mais 16. Aí o Augusto falou assim, pô, múltiplo de 3, que eu somar aqui, o próximo é o 18. Então eu vou somar mais 2. Por quê? 2 mais 16 é 18. Então se o A valer 2, eu tenho um múltiplo de 3. Se eu tenho um múltiplo de 3, consequentemente o número é divisível por 3. Tranquilo? Tranquilo, Nath? Carol? Ok? Vamos lá, então. Vou escolher outro aqui. Pega a questão... Deixa eu pegar uma questão melhor aqui. Lá na página 14, questão 2 de sala. Página 14. Sala 2. Página 14, deixa eu admitir. Ah, desistiu. Alguém tinha entrado, desistiu. Página 14, exercício de sala número 2. Antes de ir para esse exercício, pessoal, vocês já ouviram falar assim, dois números que são primos entre si? Todo mundo já ouviu falar que é número primo? Não já? O que é um número primo mesmo, que a gente já estudou? Um número primo sempre tem dois divisores, lembra? O 1 e ele mesmo, diferentes. Presta atenção, quem quiser anote isso daí, que é uma informação importante. Dois números são primos entre si, quando eles têm um único divisor em comum, que é o número 1. Por exemplo, se eu pegar o 2 e o 5, o 2 e o 5 eles são primos entre si, porque eles só têm um divisor entre eles que são comuns, que é o número 1. Então, sempre que você pegar dois números, pega qualquer dois números, que só tem um único divisor em comum entre eles, no caso é o número 1, a gente fala que esse número eles são primos entre si. Então, quando vocês forem fazer questões, às vezes pode aparecer essa terminologia. Ah, os números são primos entre si. O que isso quer dizer? Que eles só têm um único divisor em comum, que é o número 1. Tá? Se der tempo no final, eu vou fazer um exercício que está falando isso daí. Por que eu não escolhi ele agora, para fazer agora? Porque ele não é muito cara de Enem, não, o que tem aí no material de vocês. Tá? Então, vou fazer os que estão mais parecidos com o Enem primeiro. Beleza? Vamos lá. Quem quiser desligar a câmera, pode, tá? Liberado. Exercício 2. Olha só, essa questão caiu no Enem já, hein? Fala assim, ó. Enem ama essas historinhas, igual essa questão 2 aí da página 14. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4, 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. 4 e 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora, dobre o 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484. Assim por diante. Vocês não acharam muito filosófico isso, não, gente? Vocês não acharam a cara de uma filosofia isso? O que você achou, Alice? Quero te ouvir. 4 e 4 exprime em 7. Você não achou muito filosófico, não, isso?
Pessoal, ele está perguntando, então, ó, ele deu aí praticamente para vocês o que acontece, uma história do que está acontecendo. Ele falou que 4 e 4 dá 11. Se você dobrar esse valor dá 22 e multiplicar por igual ao número dá 484. E assim por diante. E ele fala o seguinte: no trecho anterior, o autor escolheu o algarismo 4 e 7 e realizou corretamente algumas operações, obtendo ao final o número 484. A partir do referido trecho, um professor de matemática solicitou a seus alunos que escolhessem outros 2 algarismos e realizassem as mesmas operações. Em seguida, questionou sobre o número que foi obtido com esse procedimento e recebeu 5 respostas diferentes. Tá aí as 5 respostas diferentes. Quais alunos apresentaram as respostas corretas, obedecendo o mesmo princípio utilizado nas operações matemáticas da questão anterior? Pessoal, questão difícil, tá, meu? Difícil. Olha só para vocês entenderem melhor. O que o cara fez na historinha dele? Ele falou que existia 2 números, 4 e 7. Aí depois na historinha ele falou de um jeito lá, que se você somasse esses 2 números, daria 11, não é isso? Então ele fez o quê? Só para vocês entenderem melhor. Ele fez 4 mais 7. Depois ele fez o quê? Ele falou assim, ó, o dobro desse número é 22. Então ele pegou esse 4 mais 7 e multiplicou por 2. Estou tentando contar a história por meio dos números. E depois ele falou, se você levar esse cara aí ao quadrado, daria o 484. Então, se eu pegar isso aqui, ó. Só para vocês entenderem melhor. Essa é a história do cara, ó. Tenho 2 algarismos, 4 e 7. A soma entre eles exprime, não sei o que lá, uma beleza do 11. Ou seja, 4 mais 7 dá 11. Depois ele fez o dobro desse número que deu 22. Depois ele fez esse número ao quadrado que deu 484. Aí ele falou que os alunos pegaram 2 números quaisquer, fizeram a mesma ideia. E esses alunos obtiveram várias respostas, que está mencionado aí no quadro. O que você teria que decifrar disso daí? Presta atenção que não é simples. 2 alunos pegaram 2 números quaisquer. Ó, vou colocar de azul que vai ficar melhor para vocês verem. Espera aí. Vou pegar o pincel azul aqui. 2 números quaisquer, ó. X e Y. O que o cara fez primeiro? Somou X mais Y. Multiplicou por 2, ó. Estou fazendo a mesma história, ó. Pegou isso daqui e elevou ao quadrado. Mesma história. Só para representar, pessoal, 2 vezes x mais y ao quadrado, fica 4, que multiplica x mais y ao quadrado. O que você teria que enxergar? Presta atenção. Se esse é um número, qualquer valor que eu colocar aqui para x e y, e eu fizer ao quadrado, eu não estou sempre multiplicando esse valor por 4? Se eu estou sempre multiplicando esse valor por 4, se eu estou sempre multiplicando esse valor por 4, quer dizer que aqui na minha resposta, ó, obrigatoriamente eu tenho que ter um múltiplo de 4. Eu tenho que ter um múltiplo de 4, concorda? Por exemplo, vamos falar que x mais y deu 10. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 4, 400. É um múltiplo de 4. Se eu estou sempre multiplicando qualquer número, pessoal, que der aqui, se eu multiplicar por 4, obrigatoriamente tem que dar um múltiplo de 4.
um múltiplo de 4 lá no final. E aí a gente começa a analisar, colocar do lado de cá, ó. A gente começa a analisar as opções dos brothers. Quais foram as opções dos brothers? Vamos ver aqui. As opções do brother foram 121, 242, 121, 242, foi 324, 625, 784. Essas foram as respostas. Essas respostas, obrigatoriamente, elas precisam ser múltiplos de 4. E ser múltiplo de 4, galera, é a mesma coisa que ser divisível por 4. Ah, professor, como que eu sei se esse número é múltiplo de 4? Olha, cara, se você pegar ele, dividir por 4 e der uma divisão exata, ele é múltiplo de 4. Certo? Ele é múltiplo de 4. Então, olha só. Como que eu vou fazer para eu saber se é um múltiplo de 4 ou não? A regra do 4 diz o quê? Quem lembra? Para eu saber qual número dá para dividir por 4. Qual que é a regra do 4? Vou lembrar vocês aqui, ó. Os últimos dois números têm que ser divisíveis por 4? Isso. E tem que terminar em 00, ou os últimos dois algarismos. Ser divisível por 4. Essa é a regra. Então eu vou lá e olho, ó. O céu está acabando de tinta. Ver se eu tenho outro azul. Então a gente vai lá e olha aqui, ó, o seguinte. 21. Dá para dividir por 4? 21 não dá para dividir por 4. Então esse número não é divisível por 4, então ele não é um múltiplo de 4. Lembra, pessoal? Eu só estou afirmando que é um múltiplo de 4 porque toda a resposta está sempre, ó, multiplicando por 4. Então eu posso afirmar que sempre vai dar um múltiplo de 4. 42 dá para dividir por 4? 4 vai dar 1, nada, 2, não dá. 24 dá para dividir por 4? Dá. Esse cara aqui é divisível por 4, ó. Então ele está no jogo. 25 não dá. 84 dá por 4, vai dar 21. Então esse número aqui, ó, também é divisível por 4. Então qual aluno que falou a resposta certa? Esse foi o aluno 1, o aluno 2, o 3, o 4 e o 5. Então quem deu a resposta certa foi o aluno 3 e o aluno 5. Questão do Enem não é uma questão tão simples, é de aritmética, mas o cara teria que ter a sagacidade primeiro de ver a história aqui, ó, e entender que para dois algarismos quaisquer, você teria essa situação. Toda vez que você multiplica qualquer coisa por um número, o resultado, pessoal, sempre vai ser um múltiplo desse número. Então, como eu estou multiplicando por 4, todos os resultados que eu tenho que obter aqui, todos têm que ser múltiplo de 4. Não pode ser algo diferente de múltiplo de 4. Ele me deu, os alunos me deram várias opções. Então, eu fui ver quais desses eram múltiplos de 4. Para ser múltiplo de 4, é só você lembrar. Se é múltiplo de 4, é divisível por 4. É a mesma coisa. Então, eu fui ver nesses números aqui quais eram divisíveis por 4. Porque se eles são divisíveis, eles são múltiplos e atendem a minha situação. Qual que é a regra do 4? Terminar em 00, ou os dois últimos algarismos serem divisíveis por 4. A gente viu que os dois, o único que atende essa situação foi aqui o que o aluno 3 e o que o aluno 5 falaram. Então, a resposta é o aluno 3 e o aluno 5.
Tranquilo, galera? Mais puxadinho esse, hein? Alguém tem alguma pergunta? Esse silêncio é o quê? Uma resposta? Não é? E aí? Tranquilo? Essa é uma questão que a gente considera uma questão mais difícil, né? Posso ir para a próxima? Você tem que falar. Se você não falar nada, eu vou entender que tá ok. Vamos para a próxima. Vamos embora, então. Trabalho de lá. Vamos fazer nessa mesma página outra questão do Enem que tem aí. Essa já é bem mais fácil. Só não pode cair na pegadinha da questão. Questão 3. Página 14, de sala, questão 3. Não é de sala não, meus amores. Ela é proposta. Eu fiz a 2 de sala, mas essa 3 que eu quero fazer com vocês é da proposta. Vamos lá. Essa é tranquila. Uma pessoa tem massa corporal de 167 kg. Sob orientação de nutricionista, submeteu-se a um regime alimentar que projeta que a perda de quilos mensais seja inferior a 5 quilos. Então, ela foi nutricionista e a nutricionista falou para ela, ó, você tem que perder menos de 5, você não pode ficar perdendo mais de 5 quilos por mês. É até 5 quilos por mês. Após iniciar o regime, observou-se que nos 3 primeiros meses, uma perda de 4 kg por mês. E nos 4 seguintes, ela perdera 3 kg mensalmente. Daí em diante, segundo recomendações do nutricionista, deveria haver uma perda massa mensal fixa em cada um dos meses subsequentes, objetivando alcançar a massa corporal de 71 no final do regime. Segundo as projeções e recomendações do nutricionista para alcançar seu objetivo, qual é a duração mínima dessa dieta que essa pessoa tem que fazer? Ó, a pessoa tinha 1,67, 1,67 mesmo, né? E ele falou assim, ó, nos 4 primeiros meses ela perdeu 3 quilos. Então eu tive aqui, ó, 4 meses vezes 3 quilos. Ou seja, ela perdeu 12 quilogramas em 4 meses. Certo? Depois, mais para baixo, ele fala assim, depois de 3 meses, ela aumentou um pouquinho a meta dela, ela perdeu 4, ou foi ao contrário? Deixa eu só ver aqui, pessoal. 3 primeiros meses, ao contrário. Ah, mas vai ficar igual, né? Ela perdeu 12 quilos. Nos 3 primeiros meses, ela perdeu 4 quilos. Depois, nos 4 próximos meses, ela perdeu 3 quilos. Eu só inverti, mas não vai fazer diferença. Beleza? Então, ó, depois de 7 meses, qual era o peso dela? Vamos ver? Era 167 menos 24. Depois de 7 meses. Ou seja, ela estaria com 3, 4, 1. Depois de 7 meses, ela está com 143 quilos. O objetivo dela é chegar a 71. Então, vamos ver quanto que ela tem que perder ainda. Tiro 71, ó. 2
ela tem que perder ainda 72 quilos. Seguindo a dieta. Isso aqui é o que ela precisa perder. Perder 72 quilos. Só que a nutricionista fala que agora, a partir desse mês, para ela alcançar o objetivo dela, ela tem que perder essa massa corporal aí o máximo possível. E o máximo possível é 5 quilos por mês. Ou seja, ela tem que pegar os 72 quilos dela, perder 5 por mês. Então, eu vou dividir por 5. O 7 vai dar 1, vai sobrar 2. Baixo 2, 22. Vai dar 4, vai sobrar 2 quilos. Ou seja, presta atenção que aqui é a hora da pegadinha da questão. Ela tem que ficar 14 meses ou 15 meses aqui. O que vocês acham? Para perder os 72 quilos. Com 14 meses, 14, ela perde 70 quilos. Com 14 meses, ela perde 70 quilos. Ou seja, ela precisa mais outro mês para ela conseguir perder esses outros 2 aqui que restaram. Então, na verdade, para ela perder esses 72 quilos, ela vai precisar de um total de 15 meses. 15 meses como, professor? 14 meses perdendo 5 quilos e um mês para perder 2. Só que a pergunta é em relação ao tempo de dieta total. Qual foi o tempo de dieta total dela, então? Os 7 meses iniciais. Os 7 meses iniciais, mais os 15 meses que ela ficou para perder esses 72 quilos. Ou seja, a resposta da questão, ó, 22 meses. Essa é uma questão relativamente fácil para o Enem, que vocês têm que fazer ela de boa. Porque ele foi falando o procedimento. Aí você não tem que pensar, você só tem que seguir as instruções que a questão te deu. Tinha 167 quilos, perdeu 4 quilos nos 3 primeiros meses e 3 quilos nos 4 outros. Então deu um total de 24 quilos. Então, de 167 ela passou para 143. Ela tinha que chegar a 71. Então, eu tirei 71 dela aqui, ó. Eu descobri, pô, ela tem que perder 72. Quando ela perder 72, ela chega a 71 quilos. Nos próximos meses, indicaram que ela tem que ter uma dieta sempre perdendo 5 quilos por mês. Então, 72 dividido por 15 vai dar 14 meses. Só que sobraram 2 quilos. Então, eu tenho 14 meses perdendo 5 quilos e um mês perdendo 2. 15 meses. Só que aí ele perguntou a dieta total. A dieta total são os 15 meses que ela demorou aqui, mais esses 7 meses iniciais. Total, 22 meses. Ficou entendido isso, meus amores? Ficou entendido isso, meus lindões? Gusta fez quantos anos, Gusta? 18. 18. Agora já é de maior, hein, pai? Que isso. Grita. Ficou entendido essa questão? Vamos lá para a questão 7 agora. Nessa mesma página, na página 15. Eu até coloquei página 14, mas é a página 15. Página 15, questão 7. Fazer todas as questões do Enem desse capítulo aí com vocês. Questão média. A gente fez uma difícil, uma fácil, essa é média. Ó, questão muito inteligente que exige um raciocínio bem raciocinante, como diz o outro. Um arquiteto está reformando uma casa
de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros, vou colocar logo na quadra, 40, número de tábuas, comprimento. Ó, ele dispõe de 40 de 540, 40 de 540, depois ele tem 30 de 810, por último, ele tem 10 tábuas de 1080. Então, essas são as tábuas. Ele pediu um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Então, ele quer cortar essas tábuas do mesmo tamanho. Ele quer pegar essas tábuas de 540, 810 e 1080 e cortar elas todas do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, sem deixar nenhuma sobra, sem sobrar nada. De modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas o comprimento menor que 2 metros. Olha só, ele pegou todas essas tábuas, ele pegou na carpintaria e falou assim, ó, cara, pega elas e corta elas de todos do mesmo tamanho, certinho, tudo igual. Ah, tio, mas aqui é 1080, aqui não interessa, corta tudo do mesmo tamanho. De forma que ele deu uma condição. Qual foi a condição dele? Que elas tinham que ficar com um comprimento menor que 2 metros. Ou seja, menor que 200 centímetros. Essa era a condição do cara. Ó, você pode cortar a maior quantidade possível. Não pode sobrar. Tem isso também. Não pode sobrar. Só que tem que ficar com menos de 200 centímetros. Atendendo ao pedido do arquiteto, quantas peças esse carpinteiro irá produzir? E aí, meus amores? Vocês acham que é um problema de quê? Isso aí? Já fez um parecido com ele na aula passada, bem parecido, sobre aquela questão que a gente fez das escolas que iriam visitar o museu, que tinha tantos ingressos. Vocês lembram dessa questão? Tinha tantos ingressos para amanhã, tantos ingressos para tarde. Os ingressos só poderiam ir para a mesma escola. Não poderia misturar e perguntava qual o maior número de possíveis de divisão entre os ingressos dessas escolas. É a mesma ideia, só que só vai ter um detalhe a mais. Como eu tenho que pegar e dividir isso daqui em partes iguais, sem sobrar e com o maior tamanho possível, eu tenho que encontrar qual é o máximo divisor comum entre esses números. Entre quais números, professor? Nem sei se vai caber aqui. 540, 810 e 1080. Eu vou encontrar o MDC desses caras. O máximo divisor comum. Fazendo isso daí, pessoal, deixa eu fazer aqui com vocês. Se eu colocar a resposta, eu vou fazer. Ó, por 2. 540 por 2, 54 por 2 vai dar 270. Aqui vai dar 405. Concorda? E aqui 1080 vai dar 540. Dá por 2 ainda.
Aqui vai dar 135. Aqui vai dar 405. Aqui 540 por 2, o 5 vai dar 2, 14, 270. Por 2, repete. Não dá por 2 mais. Agora vai dar por 3. Vai dar por 3. Então aqui, ó. 135 por 3 é 45. 405 por 3, vou fazer rapidinho aqui. 4 vai dar 1, sobra 1, 10 vai dar 3, dá 135. E aqui 45. Por 3 ainda, 15, 45, 15. Por 3 ainda, 5, 15, 5. Por 3 ainda. E por 5. Trenzão. Mas é fatoração. Para a gente encontrar o máximo divisor, lembra de aula passada, tem que ser os números que dividem todos que estão do lado de cá, do lado esquerdo. Então, por exemplo, o 540, 810 e 1080, todos eles foram divididos por 2. Então, esse está no jogo. Daqui para cá não está no jogo, não está no jogo. Agora, 135 dividiu, está no jogo. 45, todos eles dividiram, está no jogo. Todos eles dividiram, também está no jogo. Aqui não, ó. O 5 não dividiu, ele só repetiu. Esse aqui vai estar no jogo. Então, a gente tem que escolher todos os algarismos, pessoal, onde todos os números conseguiram ser divididos. Ó, 135 por 3 foi dividido e foi dividido. Então, ele está no jogo. Então, o máximo divisor aí, pessoal, o máximo divisor comum seria 2 vezes 3, 1, 2, 3, ao cubo, vezes 5. 2 vezes 27, vezes 5. 270. 270 centímetros. Então, a gente encontrou o máximo divisor. Se a questão fosse só assim, estaria maravilhoso. A gente saberia que as tábuas elas teriam o tamanho de 240 centímetros. Estaria muito fácil. Né? Não pode, porque é acima de 2 metros. Exatamente. Tipo, Thiago, não pode acima de 2 metros. Então, eu não posso pegar o maior divisor comum e ir lá e dividir as tábuas. Senão vai dar tábuas grandes de 270 centímetros. Não pode ser maior que 2 metros. Então, o outro divisor comum, antes do 270, o menor que tem, né? O maior, desculpa. O maior divisor comum, antes do 270, para a gente encontrar ele, basta que eu tire esse número 2. Porque se eu tirar esse 2 aqui, pessoal, a metade de 270 é 135. Se eu tirar um dos divisores aqui, o 2, ó, fica 135. Os 135 centímetros, ele é o segundo maior divisor comum. E além de ser o segundo maior divisor comum, ele atende a minha condição. É menor que 2 metros. Então, essas tábuas elas não podem ser divididas por 270 centímetros. Elas têm que ser divididas por 135 cada uma. Porque 270 centímetros não atende a condição de ser menor que 200. Então, eu vou pegar essas 40 tábuas de 540 centímetros e vou dividir por 175. Cada umazinha dessas tábuas aqui, ó, que tem 540, quando eu dividir por 175, vão dar 4. 4 tábuas. Cada uma dessas de 810 vai dar 8. Cada uma dessas de 1080, eu acredito que dê 10. Então, agora é só a gente fazer a divisão final. Ó, eu tenho 40 tábuas de 540 centímetros. Então, para eu saber quantas tábuas dessa daqui de 135
eu tenho que pegar as 540 centímetros, que é cada uma. Vou dividir ela por 135, multiplicar por 40. Porque eu tenho 40 delas. 40 pedaços de 540. Vou somar com quem? Vou pegar cada tábua de 810 e dividir ela por 135. Só que eu tenho 30 delas. Vou pegar cada uma de 1080, dividir por 135, só que eu tenho 10 delas. Tenho 10 tábuas de 1080. Cada tábua dessas de 1080 vai ser dividida em 135 por 135. Para ver quanto está. Fazendo essa conta aí, pessoal, vocês vão encontrar um total de 420 pedaços de madeira sem sobrar nada. X dessa questão o Enem sempre cobrou até aqui, ó. Até você achar esse 270 e ir lá e calcular. Se ele não falasse essa condição, você ia pegar esse 270 e ia ver, eu tenho uma tábua de 540 centímetros. 270 não dá para fazer duas aqui, 4 aqui e 5 aqui. Com cada um. É só multiplicar pelo total de tábuas que a gente tem. Se eu tenho 40 tábuas de 540, eu vou ter 80 de 270. Agora, porém, aqui ele falou que não podia ultrapassar os 2 metros. Então, quando eu achei esse divisor, ele não me serve. Eu tenho que procurar o outro máximo divisor, o segundo maior divisor comum. O primeiro é 270. O segundo é só você tirar o menor número. Se tira o menor número, você vai ter o maior divisor. Tirei o menor número, ficou 135. Consequentemente, consigo encontrar o valor dessas tábuas. Então, outra questão do Enem, que existe raciocínio, pensamento, treinamento, para quando vocês baterem o olho disso em prova, vocês fazerem a questão. Alguma pergunta, meninos? Algum questionamento? No? Pessoal, a gente vai encerrar aqui então. E aí, amanhã a gente vai começar o livro 5, tá? Então deixa separado o livro 5 de vocês, pra gente começar a estudar ele amanhã, tá bom? Liberados e até amanhã, meus amores. Fiquem com Deus, amanhã a gente começa o livro 5. Vou deixar um pouquinho aqui aberto, para quem estiver anotando ainda essa questão aí, que ela é bem grandinha. Valeu? Quem quiser já pode liberar para sair. Ô, Thiago. Oi. Tem aquela multiplicação ali que eu não entendi, velho. Aqui embaixo? Do lado ali que deu 270 ali que deu esse valor, não entendi, não. Não, a outra, aqui, ó. Não, do outro lado. Aqui. De 270 centímetros, eu não entendi essa multiplicação aí, não. 2. 3 ao cubo, que é 3 vezes 3. Certo? E o 5. Por que não é 2 ao cubo também? Porque, para a gente pegar o máximo divisor, lembra que a gente viu lá na aula retrasada, acho. Para a gente pegar o máximo divisor, a gente só escolhe os números, a gente só pega os números que são divisíveis pelos 3 ao mesmo tempo. Se você pegar todos, você está falando o mínimo múltiplo comum, e não o divisor. Então, por que é o 2 aqui está valendo? Ó, o 540 dividiu, o 810 dividiu e o 1080 dividiu. Tanto que todos eles reduziram. Ó. Então, esse é um divisor comum. Esse 2 não é por que eu não marquei ele? Porque o 270 dividiu, mas o 405 não. Ó. Então, ele não me serve. Lembrou? Entendi, agora entendi. Então, quando for mínimo múltiplo, se fosse o MMC, mínimo múltiplo comum, você ia fazer 2 ao cubo, 3 ao quarto e 5. Só que MDC, você só pega os que são comuns. Beleza? Sim, entendi, Thiago. Valeu. Mais alguma pergunta?
Vamos lá. Tudo certo? Beleza, então. Até amanhã, então, meus amores. Livro 5. Vou encerrar aqui para eu abrir a live com a outra turma agora. Beijão.